Olá, amigos do canal Gospel Books Alcemar. O canal que está falando de evangelho, que fala também sobre os meus livros. Você pode me seguir nas redes sociais e descobrir mais um pouco sobre minha literatura. Entra no Instagram, @Alcemar_escritor. Também pode me seguir aqui nesse canal, Gospel Books Alcemar. Compartilha, aperta o sininho e envia para um amigo essas mensagens. Também tem meu outro canal que fala sobre meio ambiente, que é o canal Alcemar Ecológico. Então, segue esses canais que você vai estar bem. Voltando ao assunto, nós estamos falando da série de cartas às igrejas, as 7 cartas às igrejas que são destinadas aos 7 pastores, que estão mencionados aqui em Apocalipse, a carta de Jesus endereçada para a igreja. A próxima igreja que nós vamos falar é a igreja que está em Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, Jesus dizendo ao pastor da igreja de Pérgamo: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrependa-te. Caso contrário, logo virei contra ti, contra eles pelejarei e contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. Sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Essa carta é uma carta muito necessária para o nosso tempo. É uma carta bem necessária porque ela está falando a um pastor que está numa condição muito complicada. Ele está num lugar, Pérgamo, que é chamado o trono de Satanás, que é onde está o trono de Satanás. E é um lugar de muita peleja, porque Pérgamo é uma cidade portuária. Ali entra e sai coisas. Entra mercadorias, sai mercadorias para todo lugar do mundo. Entra culturas e saem culturas. E todas elas que vêm permanecem ali de algum modo. Está tudo misturado. Também, Pérgamo já foi capital de império. Ou seja, tudo que é cultura passou por ali. Tudo que é religião já passou por ali. E a cidade portuária é aquela cidade ecumênica. Ela aceita tudo. Ela recebe um pouco de tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Ela recebe um pouco de tudo, aprende um pouco de tudo. Ali também tem grandes bibliotecas, grandes ensinamentos. Ali tem medicina. É um centro cultural e político da época. Então, tudo que você pode imaginar que corrompe a sã doutrina existe naquele lugar. Existe gente defendendo o pecado de todo quanto é modo. E é por isso, exatamente por isso, que Deus está dizendo aqui, naquele centro comercial, dizendo que é onde está o trono de Satanás. Em Ezequiel, vai dizer, se não me engano, no 18, não lembro se é o 18, mas vai dizer que, quando ele cita o rei de Tiro, que nós fazemos comparação a Satanás, que como caíste do céu, estrela da manhã, ele vai falar sobre o rei de Tiro dizendo assim:
pela multidão dos seus comércios, corrompeste o teu interior. E nesse lugar portuário, é um lugar de comércio, de muito comércio, onde entra muita coisa. E é muito fácil as pessoas se corromperem. É muito fácil as pessoas perderem a decência. É muito fácil as pessoas se venderem. É muito fácil as filosofias abraçarem as religiões. Por isso que é onde está o trono de Satanás, onde era centro de império, onde saíam os domínios. Dali eles exportavam cultura que eles criavam. Então, a esse pastor, Jesus vai dizendo, primeira coisa para ele: eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. Ele se apresenta como um Deus guerreiro. Eu vou pelejar a batalha de vocês. Eu conheço o lugar que você está vivendo, onde está o trono de Satanás. Mas apesar disso, de ser um lugar complicado, você permanece fiel ao meu nome. E não renunciaste a tua fé em mim. Nem mesmo, você não renunciou nem mesmo quando o antigo bispo dessa igreja, o Antipas, que era o pastor dessa igreja, o bispo, quando ele foi morto. E quando ele foi morto, a tendência é de quando ferem um pastor, as ovelhas se dispersam. Mas quando ele morreu, ao invés de vocês fugirem, vocês permaneceram fiéis. E você agora assumiu esse lugar de pastor e permanece fiel. Eu conheço onde você está, que vocês não negaram a fé, nem mesmo quando o bispo Antipas foi morto. Ele foi minha fiel testemunha, o Antipas, que era discípulo de João. Mas eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho algumas correções a fazer para você aprender, para você exercitar na sua igreja. Tem algumas pessoas aí que seguem a doutrina de Balaão. Você pode não ter percebido, mas tem. Começa a analisar. Tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Balaão, na Bíblia, foi um rei contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. O Balaque acreditava que se ele amaldiçoasse o povo de Israel perderia a batalha. E ele fez muitas coisas e o rei chegou a um ponto que ele foi ensinar a Balaque: não está dando, toda vez que eu vou amaldiçoar esse povo, eu acabo abençoando, Deus não deixa eu amaldiçoar. Mas o Balaque pergunta: mas não tem como derrotar esse povo? Ele disse: não tem como derrotar eles, a não ser que eles pequem, fazer que eles pequem. Então Balaque, ele ensinava, Balaão ensinava a Balaque como fazer para corromper os filhos de Israel. Eles não podem comer comida sacrificada a ídolos, façam o que eles comam. Eles não podem se envolver com outras mulheres, que isso eles chamam de prostituição. Mandem prostitutas para eles poderem pecar. Se eles pecarem, eles serão destruídos. Ou seja, o Balaão, o falso profeta, ensinava por dinheiro. Ele entregava profecia por dinheiro, ele abençoava ou amaldiçoava por dinheiro e ensinava como fazer essas pessoas caírem, se entregarem aos ídolos, à idolatria e à prostituição. E hoje nós vemos dentro da igreja muitas pessoas, assim, muitos profetas que cobram para pregar. Muitos profetas que cobram, ganham dinheiro para falar o que os tais pastores querem que seja dito, e não a verdade de Deus. Infelizmente, esses são Balaão, que estão corrompendo as igrejas. E ele continua dizendo: além disso, tens também
alguns semelhantes que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós falamos já na outra carta sobre os nicolaítas, eu não quero aprofundar aqui. Segue lá a outra carta que você vai ver quem são os nicolaítas, os que pervertem a sã doutrina. Diante do que eu expus, eu estou dizendo a você, arrependa-se. Porque Deus está dizendo para ele, arrependa-te. Por quê? Porque esse pastor, na verdade, eu disse no início que ele não sabia, na verdade ele sabia que existiam essas pessoas. Mas como essas pessoas tinham aparência de piedosa, tinham uma boa palavra, não fazia mal e ajudava aos olhos dele, ele tolerava, ele via e deixava. Ele via e deixava. O pastor não pode ver o lobo vindo e deixar. O pastor não pode ver o ladrão vindo e deixar. Não, esse homem estava perdendo a essência de pastor. Diante do que eu expus, arrependa-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, Deus que está a favor, Jesus que está a favor dessa igreja, desse pastor, ele está falando que ele tem que mudar esse comportamento. Caso ao contrário, eu vou me virar contra você. Eu vou lutar contra você. Eu vou lutar contra essa igreja. Então, para eu não lutar contra essa igreja, você tem que tirá-los daí. Você tem que arrancá-los daí. Porque eles estão corrompendo o meu rebanho. Por isso que ele diz, pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Eu virei com palavra. E a palavra vai revelar tudo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. E está dizendo, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E aquele que vencer lhe dará do maná escondido. Lembra quando uma tribo de Israel pegou e foi abrir a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro? Todos nós sabemos que dentro da Arca da Aliança tinha um pote com maná, o primeiro maná que desceu do céu. Dentro desse pote, um maná que não estragava. Embora o que estava fora, as pessoas se passassem de um dia, estragava. Mas aquele que estava na presença de Deus permanecia puro. O mesmo maná, o mesmo milagre, o mesmo pão do céu. Também tinha a vara de Arão que floresceu. Ali dentro as tábuas dos 10 mandamentos. Eles abriram a arca para tentar ver e morreram. Mas aqui, aquilo que era proibido aos homens, Deus está dizendo, ao que vencer, eu proporcionarei do maná escondido. Daquele maná que eu escondi. Daquele milagre, o primeiro milagre que eu escondi. Aquele milagre tão desejado, o pão vivo que desceu do céu. Sim, aquele maná escondido. Eu vou dar esse maná para quem vencer. Aquele pão que comia e alimentava não o corpo, mas a alma. Bem como eu lhe darei também uma pedra branca. Ele vai te dar uma pedra branca. No Antigo Testamento, tinham 12 pedras gravadas com o nome das tribos de Israel e também elas eram cravadas em ouro no peitoral do sacerdote. Então, toda vez que ele entrava na presença de Deus, as tribos de Israel iam juntas, mencionadas naquelas pedras. Só que tinham pedras de muitas cores. Porém, na pedra, no peitoral do sacerdote, não tinha nenhuma pedra branca. O que Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês uma pedra branca. O que ele está dizendo, eu não vou dar para vocês o judaísmo. Não. Vocês não são parte do povo de Israel, não. Vocês são um novo povo. Vocês são um novo povo. O povo da pedra branca. Sim, nessa pedra branca eu vou gravar o nome de vocês. Também na época antiga, a pedra branca, ela revelava uma pessoa que foi inocentada de um crime.
uma pessoa que foi perdoada de um crime. E a pessoa que era inocentada do crime, ela carregava aquela pedra branca gravada com o nome dela. Então, a pedra branca ditava que essa pessoa era inocente. E a pedra branca que Jesus está dando também está dizendo: eu vou declarar vocês inocentes. Eu declarei vocês inocentes pelo meu sangue, pelo meu nome. E vou botar o seu nome nessa pedra branca. No meu novo povo, vocês é declarado inocente. Também, a cor branca representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela representa a pureza. Sim, a cor. Eu vou gravar vocês em mim. Vocês serão meu, um povo particular meu. Vocês serão meus, serão gravado o nome de vocês na pedra branca. E sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. E não será o seu nome terreno, que tem diversos significados. Será o novo nome que eu já escolhi para você. Seu nome estará lá. Pastor, seja fiel. Pastor, continue fiel, não corrompa a sua igreja. Pastor, não se corrompa com a sedução do mundo. Pastor, não venda a sua igreja. Pastor, não vire um mega pastor. Pastor, seja pastor. E Deus estará contigo. Um abraço, até a próxima carta.